Minha experiência com o bullying, parte 4. Quando entrei no 9º ano, voltei a vender doces e tudo ia bem, mas um novo valentão apareceu. Nesse caso, era o Jack. Havia outros que me implicavam, mas o Jack era o principal. O bullying dele não era muito diferente. Os típicos socos, intimidação, insultos dirigidos a mim e à minha família, e humilhação na frente da turma toda. Vou dar exemplos claros. Uma vez, eu estava construindo torres com cartas, e ele as derrubava e ia embora. Outra vez, ele comprou um marzipan, um doce mexicano que custava 10 pesos. O Jack me deu uma nota de 50 pesos, então eu dei a ele o troco de 40, e ele foi embora. Pouco tempo depois, ele voltou e me disse que eu tinha roubado 10 pesos porque, segundo ele, eu só tinha lhe dado 30 pesos de troco. Muitas pessoas acreditaram nele, então ganhei a reputação de ladrão, segundo alguns. E, por fim, a pior parte para mim foi que ele contou para alguns dos meus colegas que eu ficava olhando para a bunda deles, e um amigo meu chamado Steve também espalhou esse boato, o que foi humilhante. Uma vez, meu suposto amigo e alguns outros colegas estavam zombando de mim, mas meus amigos mandaram eles pararem. Aí o Steve começou a falar um monte de coisas horríveis, e foi aí que eu perdi a cabeça. Comecei a chorar, e não foi um choro convulsivo, só algumas lágrimas, mas foi humilhante. Só quero dizer para vocês que, em hipótese alguma, chorem na escola. É muito humilhante, e as pessoas só vão se lembrar disso. Eu sabia que o dia seguinte seria um inferno, e foi. O Jack e alguns outros só se concentraram nisso, mas o Sebastian me pediu desculpas. Embora eu não tenha aceitado as desculpas dele de primeira, acabei perdoando. Um dia, o Jack estava me perturbando na aula, e eu fiquei chamando a professora, mas ela não me ouvia. O Jack não parava de me perturbar, então eu insultei, e dessa vez a professora me ouviu e nos levou, a mim e ao diretor. O diretor perguntou quem estava incomodando quem, e eu disse que era o Jack. Falei primeiro, contando tudo o que ele estava fazendo comigo, e ele inventou um monte de desculpas, como se fossemos amigos, que eu estava falando mal dos pais dele e um monte de outras bobagens. No fim, o diretor não acreditou em nada disso porque não fazia sentido, e o repreendeu por me incomodar. Depois, me denunciou também por insultar o Jack. Eu sei que foi errado insultá-lo, mas sério. A mesma denúncia por coisas diferentes, mas fazer o quê? Mas adivinhem, nada funcionou. O Jack continuou fazendo a mesma coisa, e toda vez que me incomodava, dizia: agora você vai chorar na sala do diretor. Aí chegaram as férias de inverno, e em casa eu não sabia mais como parar o Jack. Eu não sou muito forte, então não conseguia enfrentá-lo. Eu já tinha tentado conversar com ele para fazê-lo parar, falei com a professora e com a diretora, e mesmo depois de o terem repreendido, ele continuou com o plano. Então, fiquei pensando em como impedi-lo, e aí me lembrei de alguém que poderia fazê-lo parar: a mãe dele. Sabe, eu ouvi dizer que o Jack é um anjo com a mãe, mas quando ela não está ouvindo, ele passa o tempo a insultá-la. Então, bolei um plano. Lembram-se dos meus amigos mais velhos que me ajudaram a intimidar o Jaime? Bem, eu conversaria com ele para que eles pudessem abordá-lo, começar a gravar e falar com ele como se fossem amigos, e de alguma forma fazê-lo insultar a mãe, a mim ou a diretora. Depois, enviaria o vídeo para a mãe dele, e ela faria o resto. Vou fazer isso. Segunda-feira, me desejem sorte. Like para a parte 5.